Em setembro de 1945, um homem deitou-se de barriga para baixo dentro de um avião que não tinha uma única arma de fogo, porque as suas asas afiadas de magnésio eram a própria arma, e a sua missão era retalhar bombardeiros inimigos ao meio, voando a 800 km por hora. O piloto chamava-se Harry Crosby, tinha 37 anos, 2 filhos pequenos, uma mulher chamada Elizabeth à sua espera em Burbank e já tinha sobrevivido a um dos programas experimentais mais perigosos da história da aviação americana, quando pilotou o primeiro avião de foguete alguma vez construído nos Estados Unidos. Naquela manhã no deserto de Muroc, na Califórnia, Crosby rastejou para dentro de uma cabina tão estreita que mal conseguia mexer os braços, colocou as mãos dos comandos que ficavam debaixo do seu queixo e preparou-se para descolar naquilo a que os engenheiros da Northrop chamavam orgulhosamente o ariete voador, o XP-79B. A história deste avião absurdo começa 3 anos antes, quando o pânico tomou conta dos generais americanos. Em 1942, as formações de bombardeiros aliados que atravessavam a Europa encontraram um adversário que ninguém conseguia explicar, o Messerschmitt Me-163 Comet alemão, um interceptor minúsculo propulsionado por um motor de foguete que aparecia de repente, atacava a uma velocidade nunca antes vista e desaparecia antes que qualquer artilheiro conseguisse apontar. Os pilotos americanos regressavam às suas bases a contar histórias de caças-fantasma que surgiam do nada. O público americano descobriu estas máquinas nos noticiários de cinema, e uma pergunta repetia-se por todo lado: por que é que a América não tinha nada igual? O que ninguém sabia é que a Força Aérea do Exército já trabalhava em algo muito mais radical do que uma cópia do Comet. Nos escritórios secretos da Northrop Corporation, em Hawthorne, na Califórnia, um engenheiro chamado Jack Northrop alimentava uma obsessão que o acompanhava desde os 21 anos: construir a asa voadora perfeita. Um avião sem fuselagem convencional nem cauda, apenas uma superfície de sustentação pura que cortasse o ar como uma lâmina. Northrop não era um engenheiro vulgar. Tinha trabalhado para Lockheed, para Douglas, tinha fundado e vendido várias empresas, mas o seu verdadeiro sonho permanecia intacto. E quando os responsáveis militares o procuraram com as suas preocupações sobre os jatos alemães, Northrop viu a oportunidade da sua vida. Prometeu-lhes algo que ninguém jamais tinha construído: um caça a jato em forma de asa voadora capaz de ultrapassar a velocidade do som. Mas a ideia mais insana não estava na velocidade. Northrop propôs que o avião não precisasse de metralhadoras nem de canhões, porque a própria estrutura do aparelho seria a arma. As asas, reforçadas com placas de magnésio e afiadas como lâminas gigantes, serviriam para retalhar as caudas e as asas dos bombardeiros inimigos em voo. Os generais olharam para ele como se tivesse perdido o juízo e depois assinaram um contrato. Em janeiro de 1943, a Força Aérea atribuiu um contrato para protótipos sob a designação XP-79 e o projeto recebeu o nome de código Projeto 12, com confidencialidade absoluta. Antes de continuar, escreve nos comentários a cidade de onde estás a ver isto, para que eu possa ver quão longe chegou a minha história. E não te esqueças de deixar um like e de te subscreveres. Isso motiva-me muito a criar novos vídeos. O conceito inicial previa um avião minúsculo com uma envergadura de apenas 11,6 metros, propulsionado por um motor de foguete, onde o piloto teria de se deitar completamente de barriga para baixo numa cabina que mais parecia um caixão. Esta posição, acreditavam os engenheiros, permitiria ao corpo humano suportar acelerações gravitacionais que fariam um piloto sentado normalmente perder a consciência. Os primeiros desenhos mostravam algo que se parecia mais com uma arma voadora do que com um avião. Asas reforçadas e cortantes como lâminas de barbear, um revestimento de magnésio espesso para absorver impactos, e nenhum armamento tradicional, porque o avião em si era a arma. Os pilotos de ensaio que viram os planos tiveram uma reação unânime. Embater deliberadamente num bombardeiro inimigo a 800 km por hora era suicídio puro. Mas Northrop insistia que o avião seria tão rápido que os artilheiros inimigos não teriam qualquer hipótese de fazer pontaria.
tão sólido que, mesmo depois de cortar a cauda de um bombardeiro, poderia continuar a voar, e o piloto estaria protegido por vidro à prova de bala. Tudo estava calculado, afirmava ele. Os seus próprios engenheiros duvidavam. E as perguntas que ninguém conseguia responder empilhavam-se. Como se controla um avião depois de um impacto violento a alta velocidade? Como é que o piloto consegue ver corretamente deitado de barriga para baixo? E, sobretudo, quem seria louco o suficiente para pilotar uma máquina destas? A resposta a essa última pergunta já existia, e chamava-se Harry Crosby, o piloto de ensaio da Northrop que nos meses seguintes iria arriscar a vida repetidamente para provar que o conceito impossível de Jack Northrop podia realmente voar. Mas o motor que devia dar vida a esta máquina tinha um problema que ninguém conseguia resolver, e cada vez que os engenheiros tentavam ligá-lo, o resultado era o mesmo. O motor que deveria dar vida ao XP-79 era uma criação da Aerojet, designado XCALR-2000A1, o engenho de foguete que utilizava um sistema rotativo de câmaras de combustão inclinadas para acionar turbobombas, algo que nunca ninguém tinha tentado construir antes. O combustível era uma mistura aterrorizante de monoetilanilina e ácido nítrico fumegante vermelho, dois líquidos que, quando combinados, inflamavam-se espontaneamente ao entrar em contato um com o outro, sem necessidade de qualquer ignição. Os engenheiros da Aerojet descobriram rapidamente que trabalhar com estas substâncias era como manusear veneno líquido. O ácido nítrico corroía os tubos metálicos, dissolvia as juntas de borracha e libertava vapores tão tóxicos que vários técnicos foram hospitalizados durante os primeiros meses de testes. Os ensaios ao solo no deserto da Califórnia transformaram-se numa sequência de desastres. O motor explodia com regularidade durante as ignições experimentais, destruindo bancadas de ensaio e obrigando os técnicos a reconstruir tudo de raiz. Quando conseguia funcionar sem explodir, a combustão era tão instável que as vibrações ameaçavam despedaçar a estrutura. E mesmo nas raras ocasiões em que tudo corria bem, o foguete adia durante aproximadamente 4 minutos antes de esgotar completamente o combustível, o que significava que o piloto teria menos de 4 minutos de voo motorizado para descolar, subir até a altitude dos bombardeiros inimigos, retalhar um ou dois com as asas e depois planar de volta ao solo sem qualquer potência. Mas antes de arriscar a vida de alguém no protótipo motorizado, Northrop precisava de provar que a sua asa voadora conseguia pelo menos planar. A empresa construiu 3 planadores de demonstração sob a designação NS-12, que receberam números de projeto militares diferentes, MX-334 para a versão planador e MX-324 para a versão secreta com foguete. O primeiro planador foi enviado para o túnel de vento do laboratório NACA em Langley, e os resultados forçaram os engenheiros a adicionar uma grande deriva vertical reforçada com cabos de aço, porque sem ela, o aparelho era direcionalmente instável. As primeiras tentativas de voo foram feitas com o segundo planador rebocado por um Cadillac no leito seco do lago Muroc, sem sucesso. Depois de modificações, passou a ser rebocado por um caça Lockheed P-38 Lightning. Foi aqui que Harry Crosby entrou na história. Northrop contratará-o antes de 1942, e Crosby já tinha um currículo invulgar. Tinha construído e pilotado os seus próprios aviões de corrida CR-3 e CR-4, e tinha servido como capitão de transporte na rota San Diego, Austrália, antes de se juntar à empresa. A 10 de novembro de 1943, Crosby pilotava o terceiro planador MX-334, quando foi apanhado pela turbulência de esteira do P-38 que o rebocava, perdeu o controle e despenhou-se. Crosby sobreviveu, mas a mensagem era clara. A asa voadora era perigosamente difícil de controlar, mesmo sem motor. No início de 1944, o segundo planador foi modificado para receber o motor de foguete Aerojet XK-200, e a 5 de julho de 1944 aconteceu o momento que justificava anos de trabalho. O MX-324 foi rebocado até 2.400 metros de altitude por um P-38, largado, e Harry Crosby ligou o motor de foguete. A pequena asa voadora acelerou sob potência própria durante pouco mais de 4 minutos, atingindo 400 km por hora, antes de planar de volta ao solo. Foi o primeiro avião de foguete construído nos Estados Unidos a voar. Os engenheiros celebraram,
mas a conclusão era inescapável. 4 minutos de voo motorizado não bastavam para interceptar o que quer que fosse. Os 2 protótipos XP-79 originais com motor de foguete foram cancelados. Foi então que a Westinghouse ofereceu a solução: 2 motores turbojato compactos modelo 19B, cada um capaz de gerar 1.150 libras de impulso contínuo. Northrop agarrou a proposta e o terceiro protótipo foi redesenhado completamente, recebendo a designação XP-79B, com o número de série 4352437. As entradas de ar ficaram de cada lado da cabina triangular. O trem de aterragem passou para 4 rodas em tandem, e as especificações prometiam uma velocidade máxima de 880 km por hora, com um teto de serviço de 12.000 metros. Enquanto os engenheiros montavam o XP-79B, a guerra tornava o projeto cada vez mais irrelevante. Em 1944, os bombardeiros alemães tinham praticamente desaparecido do céu. A Luftwaffe não tinha combustível nem pilotos suficientes. As formações que o XP-79 devia retalhar deixaram de existir. Em junho de 1945, o avião pintado de branco foi transportado até Muroc. A Alemanha já se tinha rendido em maio. Os testes de rolagem começaram e transformaram-se em desastre imediato. Cada vez que o avião acelerava, os pneus rebentavam. O trem de aterragem de 4 rodas revelou-se uma catástrofe mecânica. Em agosto, o Japão rendeu-se. A guerra terminou, e o XP-79B ainda não conseguia rolar numa pista sem destruir os seus próprios pneus. O avião, que devia ter mudado o curso da guerra aérea, estava preso ao chão num deserto californiano, rodeado de engenheiros frustrados e pneus rebentados, à espera de um voo que já não tinha qualquer objetivo militar. E o único homem que o podia pilotar era o mesmo que o testava desde o primeiro planador, Harry Crosby, que em breve se deitaria mais uma vez naquele caixão voador de magnésio, sem saber que aquele voo seria o último da sua vida. Na manhã de 12 de setembro de 1945, o deserto de Muroc acordou sob um céu sem uma única nuvem, e o calor já subia em ondas visíveis da superfície do Lago Seco, quando os técnicos da Northrop começaram a preparar o XP-79B para o seu primeiro voo. A guerra tinha terminado há exatamente um mês. O Japão assinara a rendição formal a bordo do USS Missouri, a 2 de setembro, e em todo o país os soldados regressavam a casa, enquanto as fábricas de armamento encerravam linhas de produção. Naquele canto isolado da Califórnia, porém, um grupo de engenheiros e militares preparava-se para lançar ao ar um avião concebido para retalhar bombardeiros de um inimigo que já não existia, porque a Força Aérea investira demasiado dinheiro e demasiado orgulho para aceitar que o projeto morresse sem pelo menos um voo. Harry Crosby chegou ao local de ensaio e examinou o XP-79B uma última vez. O avião branco e compacto repousava na pista poeirenta, com as suas asas de magnésio a brilhar sob o sol do deserto, e a cabina aberta revelava o espaço claustrofóbico onde o piloto teria de se deitar de barriga para baixo. Crosby conhecia aquela posição melhor do que qualquer outro ser humano vivo. Tinha voado deitado nos planadores MX-334, tinha pilotado o MX-324 com o motor de foguete naquela mesma posição, e sabia exatamente o que significava controlar um avião sem poder virar a cabeça livremente, com a visibilidade lateral reduzida a quase zero e os comandos a cair debaixo das mãos em vez de estar à frente do corpo. Rastejou para dentro da cabina como quem entra num túnel, ajustou o arnês que o prendia à estrutura e colocou as mãos na barra de comando que substituía o habitual manche. Os técnicos verificaram os sistemas uma última vez, e os 2 motores Westinghouse 19B arrancaram com um guincho agudo que ecoou pelo deserto. O avião vibrou em toda a sua estrutura de magnésio, e Crosby recebeu autorização para iniciar a corrida de descolagem. Acelerou pela pista. Os 4 pneus que durante semanas tinham rebentado em cada tentativa aguentaram desta vez, e o XP-79B começou a ganhar velocidade. Foi então que um caminhão de bombeiros militar apareceu diretamente à sua frente, atravessando a pista. Ninguém tinha coordenado o tráfego no solo. Crosby cortou os gases brutalmente, travou com toda a força, e o avião parou a metros do caminhão.
Os bombeiros afastaram-se da pista sem pressa aparente, como se não tivessem acabado de quase destruir o único protótipo existente e matar o piloto antes sequer de o avião sair do chão. Este início caótico poderia ter servido de aviso, mas Crosby relançou os motores e acelerou novamente. Desta vez, nada se interpôs no caminho, e o XP-79B separou-se do solo do deserto, subindo rapidamente no ar quente da Califórnia. Nos primeiros minutos, o avião comportou-se de forma aceitável. Crosby ganhou altitude de forma constante, dirigindo-se para os 3.000 metros enquanto testava cautelosamente as respostas dos comandos. No solo, os engenheiros da Northrop observavam através de binóculos, em silêncio. A sua criação voava. Anos de trabalho, milhões de dólares, planadores destruídos, motores de foguete que explodiam, pneus que rebentavam. Tudo parecia finalmente justificado por aquela forma branca que subia no céu azul. Durante 15 minutos, Crosby executou viragens suaves, testou os elevões que controlavam o movimento lateral através de um sistema de ar comprimido alimentado por entradas nas pontas das asas, verificou os travões aerodinâmicos que substituíam os lemes convencionais. O avião não tinha superfícies de controlo tradicionais nas suas derivas verticais fixas. Toda a direção dependia de diferenças de arrasto criadas por aqueles elevões divididos, um conceito que nunca tinha sido testado a esta velocidade num avião a jato. Tudo parecia funcionar dentro de parâmetros aceitáveis, e os observadores do solo começaram a respirar com mais facilidade. Crosby iniciou então uma manobra que fazia parte do programa de ensaio, um rolamento lento para avaliar a estabilidade do avião em rotação sobre o seu eixo longitudinal. No instante em que o XP-79B começou a rolar, algo correu terrivelmente mal. O nariz caiu de forma abrupta e violenta, o rolamento apertou-se numa rotação cada vez mais rápida, e o avião entrou numa espiral vertical da qual não havia regresso possível. A asa voadora girava sobre si mesma como um peão enlouquecido, enquanto mergulhava em direção ao solo desértico, e as forças centrífugas empurravam Crosby contra as paredes da cabina com uma brutalidade que tornava qualquer correção quase impossível. Crosby puxou os comandos, empurrou, tentou todas as combinações possíveis para contrariar a rotação e levantar o nariz. Nenhuma superfície de controlo respondeu. O sistema de elevões que funcionara minutos antes era agora completamente inútil contra as forças aerodinâmicas de uma espiral a alta velocidade, e o altímetro desenrolava-se a uma velocidade que transformava cada segundo numa sentença. 3.000 metros, 2.500, 2.000. Crosby percebeu que nunca salvaria a máquina e procurou freneticamente a escotilha de evacuação naquela cabina onde mal conseguia mexer-se. As suas mãos encontraram o mecanismo. A escotilha abriu-se com violência e o ar rugiu para dentro do habitáculo deitado com uma força brutal. Crosby torceu o corpo para se libertar do arnês e arrastar-se para fora daquela cabina, que sempre se parecera com um caixão. Conseguiu sair, mas no momento exato em que o seu corpo abandonou o avião, a asa do XP-79B atingiu-o em cheio. A mesma asa de magnésio reforçado, desenhada para cortar as caudas de bombardeiros inimigos, a mesma lâmina que Jack Northrop apresentara aos generais como a arma definitiva contra as formações aéreas alemãs, golpeou o corpo do piloto que a tinha ajudado a nascer desde o primeiro planador rebocado por um Cadillac no deserto. O impacto deixou Crosby parcialmente inconsciente e as suas mãos nunca chegaram à manípula do paraquedas que continuava fechado nas suas costas enquanto seu corpo caía em direção ao solo sem qualquer travão. Segundos depois de Crosby ser atingido pela asa, o XP-79B embateu no solo do deserto com uma violência que se ouviu a quilômetros de distância. O impacto escavou um cratério no leito seco do lago Muroc e pulverizou a estrutura em centenas de fragmentos de magnésio retorcido. E então veio o fogo. O magnésio que revestia todo o aparelho entrou em contato com o oxigênio e inflamou-se instantaneamente. Uma chama branca de uma intensidade cegante disparou para o céu, tão brilhante que os observadores a centenas de metros tiveram de desviar o olhar. O magnésio arde a mais de 2.000 graus, uma temperatura à qual praticamente nada sobrevive, e os bombeiros de Muroc, que correram para o local, descobriram que os seus extintores eram completamente inúteis. A água não apaga magnésio em combustão,
Na verdade, torna-o pior, e a espuma convencional evapora-se antes de tocar a superfície ardente. Os bombeiros ficaram ali parados, a observar as chamas brancas devorarem os restos daquilo que a América gastara milhões de dólares e 3 anos a construir. A centenas de metros do cratério, o corpo de Harry Crosby jazia no chão do deserto, com o paraquedas ainda fechado nas costas. Tinha 37 anos, deixava a viúva Elizabeth, 2 filhos e uma irmã na Califórnia. O homem que pilotara o primeiro avião de foguete americano, que sobrevivera ao acidente do planador MX-334, que aceitara repetidamente deitar-se de barriga para baixo dentro de máquinas que qualquer piloto sensato recusaria, morreu porque a asa que ele ajudou a testar desde o primeiro dia o atingiu quando tentava escapar dela. Jack Northrop recusou-se a aceitar a derrota. Insistiu que as superfícies de controlo precisavam apenas de ajustes, que um segundo protótipo voaria melhor. Os generais ouviram-no e recusaram categoricamente. Um piloto estava morto. O protótipo era cinza. A guerra terminara há 1 mês. O projeto foi cancelado 3 semanas depois, os dossiês classificados como secretos, e os jornais publicaram comunicados breves sobre a morte de Crosby, sem mencionar que o avião devia abalroar bombardeiros com as asas. Os investigadores concluíram que a causa da perda de controlo nunca pôde ser determinada com certeza. A asa voadora sem cauda vertical, com superfícies móveis, tornava-se instável assim que saía do seu envelope de voo normal, e a posição deitada do piloto agravava tudo, porque o cérebro humano não consegue controlar intuitivamente um avião quando o corpo está horizontal. Qualquer outro engenheiro teria abandonado a asa voadora. Northrop já trabalhava num projeto maior, o bombardeiro XB-35, com 52 metros de envergadura, que convenceu a Força Aérea a converter em versão a jato, com 8 motores Allison J-35, redesignada YB-49. O YB-49 voou melhor do que o XP-79, porque os pilotos estavam sentados normalmente, mas a instabilidade crônica permanecia. Os pilotos de ensaio descobriram que quando o avião entrava em perda, não baixava o nariz como um aparelho convencional. Começava a rodar para trás numa cambalhota incontrolável. O piloto Robert Cadenas sobreviveu a um destes episódios a 15 mil metros e avisou que o avião nunca devia ser levado deliberadamente à perda. A 5 de junho de 1948, o segundo protótipo YB-49 desintegrou-se em voo sobre o deserto de Mojave, matando os 5 tripulantes. Entre os mortos estava o capitão Glenn Edwards, piloto tão respeitado que a base de Muroc foi rebatizada em sua honra, Edwards Air Force Base. A 15 de março de 1950, o último YB-49 foi destruído durante um teste de rolagem, quando o trem do nariz colapsou. O avião enterrou-se na areia, a asa esquerda separou-se e o fogo consumiu tudo. No mesmo dia, o programa foi cancelado. O que veio a seguir destruiu Jack Northrop. Stuart Symington, secretário da Força Aérea, ordenou que todos os protótipos restantes de asas voadoras fossem cortados e fundidos. Fundições portáteis foram levadas até as instalações da Northrop em Hawthorne, e os operários assistiram enquanto as máquinas que tinham construído com as próprias mãos eram reduzidas a lingotes de metal diante dos seus olhos. Northrop acreditava que Symington cancelara o programa porque ele se recusara a fundir a sua empresa com a Convair, e anos mais tarde admitiria que prestou falso testemunho perante o Congresso em 1949 ao absolver a Força Aérea de irregularidades, porque temia que a empresa fosse colocada numa lista negra. O homem que sonhava com a asa voadora perfeita desde os 21 anos vendeu as suas ações, reformou-se em 1952 aos 57 anos e saiu da aviação convencido de que o seu sonho tinha morrido para sempre, junto com Harry Crosby naquele deserto californiano. Durante quase 3 décadas, a asa voadora permaneceu morta. Os museus aeronáuticos guardavam maquetas e fragmentos do XP-79 como curiosidades históricas. Os manuais de engenharia citavam o projeto como exemplo do que nunca se devia repetir. E o nome de Jack Northrop aparecia nos livros apenas como o de um visionário que levou a obsessão longe demais. O próprio Northrop desapareceu da vida pública depois de se reformar em 1952. Um homem quebrado, que viu o trabalho de toda a sua vida ser cortado e fundido por ordem governamental,
e que carregava consigo o peso de ter mentido perante o Congresso para proteger uma empresa que já não lhe pertencia. Enquanto isso, a aviação militar avançou em direções que pareciam dar razão a todos os que tinham ridicularizado as asas voadoras. Os caças a jato americanos, como o F-80 Shooting Star e depois o F-86 Sabre, adotaram configurações convencionais, com fuselagem e cauda. Voavam depressa, manobravam bem e não matavam os seus pilotos em espirais irrecuperáveis. Os bombardeiros estratégicos B-47 e B-52 usavam asas enflechadas, montadas em fuselagens tradicionais, e funcionavam com uma fiabilidade que Northrop nunca conseguiu igualar. Ninguém sentia necessidade de reinventar a forma de um avião quando as formas existentes funcionavam perfeitamente, e o conceito de asa voadora parecia condenado a ser uma nota de rodapé na história da aviação. Uma experiência falhada de um gênio teimoso que não soube reconhecer os limites da sua ideia. Mas nos anos 1970, algo mudou silenciosamente nos laboratórios da Força Aérea. Os engenheiros que estudavam formas de tornar os aviões invisíveis ao radar descobriram que a configuração que produzia a menor secção transversal de radar era precisamente a que Jack Northrop defendia desde os anos 1920. Uma asa voadora pura, sem fuselagem saliente nem superfícies verticais proeminentes. Os próprios pilotos de ensaio do YB-49 tinham notado durante os voos nos anos 1940 que o avião era excepcionalmente difícil de detectar por radar, mas naquela época ninguém atribuiu importância a esse detalhe. 30 anos depois, esse detalhe valia mais do que todas as bombas que o YB-49 nunca chegou a lançar. A tecnologia também resolveu o problema que matou Harry Crosby e os tripulantes do YB-49. Os sistemas de controlo fly-by-wire, nos quais computadores corrigem automaticamente a instabilidade do avião centenas de vezes por segundo, tornavam possível pilotar uma asa voadora com a mesma segurança de um avião convencional. O que era impossível nos anos 1940, com cabos mecânicos e reflexos humanos, tornara-se rotina nos anos 1980 com processadores digitais. A asa voadora não era um conceito falhado, era um conceito que chegou antes de a tecnologia conseguir acompanhá-lo. A Northrop Corporation, agora dirigida por outros, apresentou em segredo uma proposta à Força Aérea para um bombardeiro estratégico furtivo baseado exatamente na configuração de asa voadora que Jack Northrop perseguira durante toda a vida. O projeto recebeu a designação ATB, Advanced Technology Bomber, e mais tarde seria conhecido pelo mundo inteiro como B-2 Spirit. A envergura do novo bombardeiro era de 52,4 metros, praticamente idêntica aos 52,4 metros do YB-49, que fora cortado e fundido diante dos olhos dos operários da Northrop em 1950. A mesma forma, a mesma envergadura, a mesma empresa, mas agora com computadores que faziam o que os pilotos humanos sozinhos nunca conseguiram. Em fevereiro de 1981, pouco antes de morrer, Jack Northrop recebeu uma visita de responsáveis da Northrop Corporation na sua casa. Northrop estava numa cadeira de rodas, debilitado pela idade e pela doença, e já quase não conseguia falar. Os visitantes mostraram-lhe os desenhos classificados do B-2 Spirit, a asa voadora furtiva que a sua empresa estava a construir para a Força Aérea Americana. Northrop olhou para aqueles desenhos que mostravam uma forma que ele reconhecia desde os seus 21 anos, a mesma silhueta pura, sem fuselagem nem cauda, que ele perseguira através de décadas de fracassos, de mortes, de contratos cancelados e de protótipos fundidos. Olhou para os homens que lhe trouxeram aqueles papéis e disse uma única frase: "Agora sei por que é que Deus me manteve vivo durante os últimos 25 anos." Northrop morreu pouco depois, sem ver o B-2 voar. O bombardeiro furtivo foi apresentado publicamente pela primeira vez em 1988, e quando os jornalistas viram aquela forma sobrevoar o deserto da Califórnia, alguns dos mais velhos reconheceram imediatamente a silhueta. Era o fantasma do YB-49, ressuscitado com tecnologia que o seu criador nunca imaginou, mas numa forma que ele sempre soube ser a correta. O B-2 Spirit tornou-se um dos aviões mais temidos e mais caros alguma vez construídos. A prova definitiva de que a obsessão de Jack Northrop não era loucura,
mas sim uma visão que chegou décadas antes do seu tempo. O XP-79 e o YB-49 mataram pilotos, devoraram milhões e terminaram em cinzas e lingotes. Mas os dados recolhidos naqueles programas desastrosos alimentaram diretamente o desenvolvimento do bombardeiro que hoje domina o pensamento estratégico mundial sobre aviação furtiva. No Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos, uma pequena placa recorda o XP-79B e o seu único voo de 15 minutos. Não menciona que o avião devia cortar bombardeiros ao meio com as suas asas. Não menciona que Harry Crosby morreu atingido pela asa que ele próprio ajudou a desenvolver. Não menciona que o magnésio que devia proteger o piloto garantiu que os destroços ardessem a 2.000 graus, enquanto os bombeiros ficavam a assistir de mãos vazias. A placa diz apenas que foi um avião experimental que se despenhou no seu primeiro voo, e quem passa por ela sem conhecer a história nunca imagina que por detrás daquelas palavras secas está a vida de um piloto de 37 anos que se deitou de barriga para baixo dentro de uma máquina sem armas e confiou que as asas de magnésio o protegeriam, quando na verdade foram elas que o mataram. Se esta história te cativou, conta-nos nos comentários qual foi o momento que achaste mais incrível. Deixa o teu like, subscreve o canal e não percas os próximos documentários.